Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Gente, estamos aqui de novo no nosso quadro novo do Sintonia Positiva, que já é sucesso aí, tá? Semente de Positividade. O Dr. Guilherme, que esteve lá com a gente, nos contou uma história maravilhosa, uma história de superação, está aqui para tentar passar para vocês um pouco dessa experiência, dessa vivência dele e trazer as informações profissionais desse grande profissional que ele é. Dr. Guilherme, novamente, seja muito bem-vindo. Foi um prazer o senhor receber o convite para voltar aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com você e passando essa informação para todos vocês. É sempre bom, eu acredito na ideia. E a ideia é exatamente essa: mudar vidas. Sintonia positiva. É isso aí. E você falou, você teve mudanças na sua vida. Você acredita de verdade que o poder de mudar o ambiente, mudar as ideias, a forma de pensar, ajuda até na saúde como um todo? Eu acho que é a chave. E eu falo que quem passou pelo processo consegue sentir. E são etapas, né? Todo o processo que a gente vive etapas. Então, a palavra processo é exatamente isso: é você estar cada hora em uma etapa. E o ambiente é primordial para você transcender, para você evoluir, e é muito importante. Ele faz parte do contexto da pessoa que vai ter êxito ou não vai ter êxito. Então, o ambiente de uma pessoa que está num tratamento, que está em um processo de melhora, seja em qualquer sentido da vida, ele define como que a pessoa vai passar por todo esse processo, se ela vai vencer, se ela não vai vencer, se ela vai melhorar, se ela vai evoluir, se ela não vai evoluir, se ela vai fracassar, né? E a gente comenta muito sobre isso quando a gente está no com o nosso paciente ali no consultório, né? Que no momento que ele decide mudar de vida, que ele decide, agora eu preciso resolver esse problema, eu preciso sair dessa situação que eu me encontro, o ambiente joga contra. Então, por quê? Ele está inserido num ambiente que levou ele a chegar naquele Onde ponto. ele está. Exatamente. Então, a pessoa ela está num ambiente ruim, ela começa a fracassar, ela começa a adoecer, ela começa a ganhar peso, ela começa a ter problemas de saúde e ela começa a não entender que a vida dela tem valor e ela precisa melhorar. Então, por esse motivo que ela muitas das vezes nos busca. E nesse momento você começa a dizer para ela: olha, você precisa melhorar isso. Você precisa não fazer isso. Você precisa mudar isso. E nesse momento o ambiente joga contra. Com Vou certeza. fazer um adendo, um Hã? comentário. Fica à vontade. Todas as pessoas que falam eu não bebo, você senta numa mesa com vários amigos e aí todo mundo serve uma, você fala assim: não, eu não, obrigado, eu não bebo. Nesse momento todo mundo para. Eu podia falar qualquer coisa, mas naquele momento para e fala assim: não é possível, você parou? Agora é no momento que você decide virar a chave. Então o que que significa essa situação? Estou num ambiente errado. Não, com certeza. E a gente falou muito ali sobre emagrecimento, né, que é a sua especialidade lá agora. Emagrecer vai muito além de só emagrecer, perder peso. Tem a ver com melhora de vida, melhora de saúde, essa questão do ambiente, da mentalidade, da decisão, faz toda a diferença então. Não adianta ali remédio, medicamento, se a decisão não for tomada, seria isso? Também eu falo que o ambiente vai ser consequência e vai ser êxito ou vai ser o resultado das suas decisões, né? Nós acabamos de falar a respeito disso. Quando a pessoa fala, agora eu vou começar a me cuidar. Então eu frequento ambientes que eu vou me cuidar, seja do corpo, seja da alma e seja de saúde, né? Então a pessoa começa a frequentar médicos, hospitais, fisioterapeuta, ela começa a frequentar nutricionista e ela começa a frequentar, não sei qual é a religião, mas a igreja, o culto, seja lá qual for a religião da pessoa, e ela começa a frequentar ambientes do esporte, ambientes do atletismo, ambientes da saúde, saudáveis. Então, a pessoa ela começa automaticamente a tomar decisões e as decisões vão levar ela para lugares diferentes. Então, ela começa em vez de ir para o bar, ela começa a ir para a pista de Cooper, ela começa a ir para o tatame, ela começa a ir para natação, e aí a pessoa que faz esse tipo de esporte, na sua grande maioria, estou dizendo que é errado fazer isso ou aquilo, eu estou dizendo que ela vai começar a frequentar ambientes de pessoas que buscam o que você busca, ou já encontraram, ou venceram aquilo que você pretende vencer, porque é uma vitória, é uma conquista, e essa pessoa às vezes está voltando do caminho que você deseja ir. Então, às vezes, esses caminhos que você vai tomando, essas decisões que você toma, é o que te leva a mudar
ou a conquistar novos ambientes. E esse ambiente é de fundamental importância para você permanecer saudável, para você se tornar uma pessoa saudável. E o mais incrível desse processo é quando você consegue tomar decisões corretas, você vai vendo o resultado e isso contamina. Isso contamina. Eu acho interessante essa palavra, porque contaminar pode ser uma palavra do bem. Só quem contamina com uma Exatamente. palavra do mal vai contaminar. Não, Contaminação pode ser positiva. isso. Vamos trocar a palavra para você sentir? Você consegue iluminar. Isso. Você ilumina. Então, quando eu digo iluminar, você pega e transmite essa energia para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você começa a se sentir melhor, ter mais energia, você começa a levar as pessoas que convivem com você. Se você começa a se alimentar melhor, você começa a oferecer comida melhores para as pessoas que estão, para o seu filho, para sua esposa. E aí você começa, se você ia para uma churrascaria, se você ia para uma pizzaria, às vezes você fala, não, nós vamos ali fazer um piquenique, nós vamos para um parque, nós vamos correr. E eu falo que filho é reflexo de pai, mãe. Minha Com esposa fala sempre certeza. isso comigo, né? Então, a gente é reflexo do nosso ambiente. E aí você começa a pregar essa ideia, começa a iluminar através dessa luz que a gente tem e as pessoas começam a desfrutar, porque ela começa a sentir que você está melhor e você começa a mudar a mente dessas pessoas. Então, Bacana um demais. efeito assim, ele é um efeito contínuo. E é aquilo que eu sempre falo, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não tem jeito, na verdade. Exatamente. Então, eu percebo que você prega muito isso também ali no seu tratamento. O paciente vai te procurar, é óbvio que às vezes tem a necessidade de algum remédio, alguma coisa, tudo é clínico. Mas a questão da mudança da mentalidade, você não abre mão disso do seu tratamento. Não abro. Eu falo que medicamento e tratamento, todo profissional pode oferecer. Só que ideias, eh, mentalidade, ideal, princípios, ele está em você. Então a pessoa, quando ela sente, ela sente isso em você, ela te procura, você consegue ajudar a pessoa a vencer um processo que ela não até então não conseguia vencer. Então eu falo que às vezes a pessoa já tentou de tudo, ela já fez de tudo, mas o básico bem feito ela não conseguiu fazer. Então, qualquer um pode oferecer tratamento medicamentoso, qualquer um pode oferecer a dieta, qualquer um pode oferecer atividade física, só que nem todos podem ser um nutricionista que vai te trazer uma qualidade de vida, o preparador físico que vai ser o seu treinador, que é diferente, né? Ele vai te trazer o melhor de você, ele vai revelar, ele vai dizer pra você, olha, cara, esse esporte não é pra você, por isso que você não vence, por isso que você não vem. Olha esse aqui, você vinha 2 vezes na semana aqui na academia, resmungando, reclamando. Te levei pra natação, você vem todos os dias, é 25, 30 minutos, eu tenho que te tirar da piscina, eu tenho que te chamar atenção. É essa energia. Então, são esse tipo de profissional, são esse tipo de pessoa que você precisa colocar na sua vida. Pessoas que vão mudar a sua mentalidade, a sua ideia, que vai trabalhar a sua mente para você poder mudar o seu ambiente, porque o ambiente sempre joga contra você. Sempre. Em qualquer situação, na alegria ou na tristeza. Você pode estar buscando um ambiente mais positivo, o melhor ambiente possível, porque sempre o que vai ser mais fácil Com certeza. é o O que é pior bom é mais ambiente. difícil. Não tenha dúvida disso. Aquilo que está muito fácil demais serve para tudo na vida, na verdade. Pode saber que não é boa coisa, não. Facilidade demais. Já viu quando fala que o santo desconfia? Quando dá esmola Exatamente. demais, o santo Concordo, desconfia. concordo. Na é verdade? Então, muito interessante isso, essa questão da mentalidade que você falou, até a questão do médico aí. Eu tive com uma médica, a doutora Nádia, um abraço, doutora Nádia, vai voltar aqui com a gente também no Semente de Positividade, trazer o conhecimento dela. A questão, hoje em dia, se perdeu-se muito a questão antigamente do médico da família, isso que você está falando aí parece ser a questão do médico da família. No seu caso, você acompanha o pessoal assim também, na verdade? Você está ali presente não só na hora do medicamento, não só na hora da instrução, mas acompanhando, ele está aí na academia, essas coisas, isso é muito importante da sua parte. Exatamente. Eu falo que o paciente, ele faz parte de mim. Ele é parte da minha equipe. E as pessoas que fazem tratamento comigo sabem disso. Eu falo para a pessoa que quando ela inicia um tratamento comigo, ela iniciou um relacionamento comigo. Ela iniciou um relacionamento comigo. Por quê? Porque ela tem que confiar em mim. Ela tem que acreditar em mim. Ela tem que ser leal. Por quê? Porque é assim que a gente vai conseguir vencer. Porque as doenças que nós estamos tratando, as pessoas que nós estamos tratando,
elas na grande maioria têm uma doença que não tem cura. Já foi definido isso, a obesidade é uma doença crônica, você vai conviver com ela. Então você só vai alcançar um êxito se você entender que você dali pra frente, você precisa mudar tudo na sua vida. Se reeducar alimentarmente, você precisa se reeducar fisicamente. Você não precisa se tornar um atleta, não precisa fazer uma dieta pro resto da vida, mas você precisa errar menos na dieta. Você precisa fazer mais atividade física. Você precisa cuidar melhor da sua saúde, escolher melhor as coisas que você faz e cometer o mínimo de erros possível, porque ninguém é perfeito. Não adianta você viver sem o prazer da comida, o prazer do desfrute, do descanso, das férias. Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é mostrar para a pessoa que você não precisa de um banquete, comer até morrer como se fosse o último dia, beber como se fosse a última vez. Não, você consegue sentir prazer de uma forma moderada, porque tudo para você é diferente. Eu falo por nós, eu e você, nós temos uma característica, nós usamos lentes, óculos, né? A nossa vida é diferente. Com Nós certeza. dependemos disso para viver. Mas nem por isso a gente deixa de jogar futebol, a gente deixa de nadar, não é mesmo? A gente se adapta. Então a pessoa, no momento que ela descobre, que ela entende e que ela aceita que ela tem a obesidade, automaticamente ela tem que ligar uma chavezinha, ela tem que acender uma luzinha ali e dizer, opa, a minha vida a partir de agora tem que mudar. E a minha ideia é essa, porque eu acredito que todos os profissionais têm a habilidade de tratar, uns mais, outros menos, mas a habilidade e o querer mudar aquela pessoa são poucos. Então eu venho com essa ideia que foi o que me trouxe aqui. As minhas experiências, o meu sofrimento dentro de casa, na minha vida, me trouxe a esse ponto. Que eu tive que aceitar e entender que tem coisas que não tem solução Não é verdade? e a gente Precisa precisa fazer mudar. um cuidado, é que nem as meninas falam, cuidado paliativo. Às vezes você precisa ali fazer. Isso vale para tudo na vida, não é verdade? Não só para obesidade, mas a gente tem um problema ali, a gente tem que conviver com ele. Não é que tem que parar de ver, nem você falou, às vezes gosto de uma churrascaria, gosto de uma coisa, gosto de outra, mas aquilo pode ser uma válvula de escape para você se distrair. Não passa a ser o essencial, o primordial na sua vida. Eu acho que é essa a grande diferença, não é verdade? Não tem mais que fazer tudo aquilo que já fazia antes, manter o mesmo ambiente. É lógico que não vai abrir mão de tudo, mas é sobre aquilo ser uma válvula de escape de vez em quando para distrair e o outro ser o essencial da vida. E com o tempo aquilo vai se esvaindo, aquilo deixa de ser válvula de escape, você arruma outra do lado de cá. Então é muito interessante isso aí que você fala. E eu gostei demais do nosso bate-papo de antes. A gente falou muito da questão da informação. Hoje em dia o pessoal busca na internet, acha de tudo, não acha? Com certeza. Eu falo que a internet ela veio para somar, mas ela também veio para subtrair, né? Então assim, ela nos divide, ela acaba nos confundindo. Então, a gente tem muita dificuldade. A gente vê principalmente na área da saúde, né? Emagrecimento, na área de tratamentos para a obesidade. A gente vê toda hora uma notícia com tendência, tendenciosa, maldosa, mal interpretada, mal difundida. E as pessoas muitas das vezes não têm para onde buscar. Eu falo que eu assisti um vídeo há pouco tempo, a gente comentou sobre isso, de uma pessoa que estava revoltada, né, uma leiga, falando, gente, eu sou leigo, eu não aguento mais. Um fala que eu posso comer isso, o outro fala que eu não posso comer isso, um fala que eu posso tomar isso, o outro fala. E aí é médico, é nutricionista, é um nutrólogo, cada um tem uma filosofia, cada um tem uma mentalidade, só que as pessoas não sabem colocar para a pessoa que está na sua frente, né? Para aquele ser que é único, que é diferente, você colocar ele como o ser mais importante naquele momento e ver qual é a dificuldade dele, explicar o contexto. Cara, dentro desta situação pode isso, dentro dessa situação não pode aquilo. A pessoa vai te guiar. Doutor, eu não posso, essa dieta que a gente está propondo, que eu preciso, ela não serve para mim. Eu sou vegetariano. No momento que eu decido emagrecer, eu preciso de proteína, porque eu vou queimar a gordura e o carboidrato, que é basicamente toda a minha dieta, vai sair como? Eu vou viver de quê? Então, é você encontrar rumos, é encontrar caminhos, vamos dizer, desbravar esse novo caminho dentro daquilo que a pessoa tem para você conseguir ter êxito. Então, eu falo que, voltando para o assunto da informação, a gente tem que tomar muito cuidado
com as palavras que a gente coloca. Porque não é só sobre falar da medicação, do tratamento, é explicar para ele qual é o processo que ele vai passar. Olha, você vai passar por isso e tem isso, isso, isso de dificuldade. Você vai sentir isso, você vai sofrer isso, isso. E dentro daquilo ali, ele vai te colocar várias coisas para você. Você dizer, olha, isso aqui, apesar do que você leu não ser verdade, você tem que entender que isso acontece por isso, por isso e por isso. Então, no seu caso, não vai acontecer, porque nesses casos aconteceu várias outras coisas que a gente não sabe o que que é, e eles sofreram por isso. Tem várias coisas envolvidas ali. Até Exatamente. achei interessante, até brinquei com você lá, que hoje você virou uma utilidade pública ambulante. Brincadeira à parte, tá? Porque eu vejo que você fala muito ali sobre a notícia completa. Eu já vi alguns posts seu lá, você coloca lá o título da notícia, fala, gente, vamos ler aqui embaixo, pelo amor de Deus, porque às vezes até a notícia completa ela é correta, mas o título tendencioso, como eles de repente não podem cortar ali, né? Eles colocam um título tendencioso, a pessoa lê só o título e hoje em dia a impaciência é terrível, né? Esse título não me interessa, esse não me interessa, esse não me interessa. De repente a informação está ali naquele contexto, só que a pessoa não lê. Eu achei muito interessante da sua parte estar fazendo isso. Esse título viralizou? Peraí, eu vou ler a notícia completa aqui, vamos entender ela, gente. Isso é muito importante, né, para as pessoas Sim. entenderem isso. Eu falo que nós, brasileiros, nós temos um costume muito ruim de ser um pouco... Vocês não vão gostar de ouvir, mas é a verdade. E no fundo vocês sabem que eu estou falando a verdade. Nós somos um pouco preguiçosos. A gente não quer ler. A gente tem uma dificuldade de interpretação gigantesca. Nós somos, às vezes, até... Vai ser grosseria da minha parte, me perdoe. Nós todos temos um pouco de analfabetismo funcional, que é ler o básico e não interpretar, porque o próprio português prega essa peça na gente, né? E eu falo que hoje as mídias, elas têm essa tendência de colocar um título para arrastar a pessoa ali para dentro, e como não existe uma penalidade, ele às vezes abusa, ele coage, ele mente, ele inventa, ele engana vocês que não têm conhecimento da informação, e aí para ele ter respaldo jurídico, ele coloca numa linha lá embaixo dizendo que tudo aquilo ali que foi dito não tem nenhuma comprovação, que é simplesmente algo que estão relatando. Estão quem? Estão Com base em exatamente. quê? Eu falo que uma coisa que eu e todos da minha equipe, os profissionais que eu trabalho, que hoje são referência nacional no tratamento de emagrecimento, reposição hormonal, a gente fala muito o seguinte, tudo que a gente fala é baseado em evidência científica, tá? Não é achismo, e é em terapêutica com resposta e resultado, tudo com base em evidência científica, tá? Então, quando você pega, todo dia a gente tem que estar repostando, recolocando artigos que são recentes, igual saiu um anteontem, a gente falando a respeito de questões sobre a pancreatite, que já é muito comum, já é o terceiro, não é o primeiro, tá? É o terceiro artigo que sai a respeito, falando que não está diretamente relacionado porque a causa é um histórico de vida associado à perda de peso. E todo dia vem a matéria, eu coloquei lá, olha gente, a matéria de um site falando a respeito disso, e na hora que você vai lá embaixo, tá dizendo assim, ó, a Anvisa afirma que não existe nenhuma das 28 notificações que havia até o momento relação direta, comprovada com o uso das canetas, porque todos os pacientes em questão que vieram a ter a complicação ou os que vieram a vir a óbito tinham outras inúmeras doenças relacionadas. Isso é exclusivo da Anvisa, a declaração da Anvisa. Então, é isso. Todo dia saem informações novas, todo dia eles postam alguma coisa para ter vocês como referência, como público, como audiência, mas o título, na sua grande maioria, não condiz de forma Não tem nada a nenhuma ver, é muito com a interessante. informação. O título não é que nem aquele título de texto que a gente lia de um livro, que tem a ver. Você lê o título, geralmente você vai encontrar alguma coisa sobre o título. Agora, o contrário. matéria, infelizmente, é ao contrário. Ela te joga, mas se lê a matéria inteira, costuma ter a letra miúda. Vou falar na letra miúda do contrato, sempre tem informação ali necessária para quem tiver com vontade de buscar. Não é verdade? E você tá atendendo agora em quais lugares lá? Só para relembrar o pessoal Sim, aqui. hoje eu atendo em Contagem, né, em Betim e em Itaúna. São os meus locais de referência, mas estou sempre buscando novos locais. Eu sou uma pessoa que está sempre evoluindo, de certa forma, mas assim, hoje são os meus polos de atendimento.
E o pessoal te encontra na rede social agora também, você tá lá, que não eu falei, agora é utilidade pública também, né? Sim. Quem me acompanha sabe, eu tô sempre postando, quase todos os dias eu posto, eu tenho minha filosofia de estar sempre postando artigos científicos recentes relacionados a todos os transtornos referente à reposição hormonal, perda de peso, a saúde do idoso, sarcopenia, emagrecimento e doenças que podem ser prevenidas ou podem ser geradas, né? Pela obesidade, pela falta de hormônio, pelo envelhecimento. Então é exatamente isso, é postar informação para a pessoa e também gosto muito do bate-papo, né? A respeito, eu falo sobre um tema e depois eu venho com bate-papo tirando as dúvidas das pessoas. Uhum. Que eles sempre entram em contato, tem essa dinâmica muito legal e eu gosto muito de responder de uma forma muito didática, muito prática, né? Muito pessoa a pessoa, nada científico. O científico eu mostro e depois eu vou ali no bate-papo para poder explicar com palavras que a pessoa consiga entender. Um palavreado mais popular, vamos dizer assim, né? Porque se a Exatamente. pessoa quiser a informação concreta, precisa, científica, ela busca, mas esse jeito de você passar a informação que você tem passado, inclusive meus parabéns, tá? A forma que Obrigado. você tem feito, leva qualquer um a entender e buscou, que é o tratamento, que é buscar informação específica, procura. Mas eu acho muito legal essa questão também da gente estar falando a linguagem popular, a linguagem de todos, para que todos possam ter acesso. Não é verdade? Sim. Então, eu quero tirar muita dúvida com você, questão de medicamento aqui, eu quero falar sobre essas informações, o pessoal fala de seringuinha, monjaro, um monte de coisa. A gente vai falar disso aqui, mas depois do intervalo. Vamos fazer uma pausinha, tá? Tem muita informação positiva aqui, tá, gente? Com o Dr. Guilherme, depois do intervalo a gente volta, daqui a pouquinho. Agora, Divinópolis tem Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, com estrutura para realizar exames clínicos, laboratoriais e complementares em um só lugar. Uniseg, tudo para facilitar a vida da sua empresa com qualidade e segurança. Pessoal, estamos de volta aqui, tá? Hoje recebendo o Dr. Guilherme aqui, tirando muitas dúvidas. Ele que agora é utilidade pública com ele mesmo, na verdade. Eu percebo que as pessoas hoje em dia, elas são muito incomodadas. Essa questão da canetinha, do monjaro, as pessoas falam demais disso, de repente até porque elas estão buscando. Dá para você esclarecer alguma coisa com relação a isso? Tem que ter o acompanhamento do médico, não é de qualquer jeito, porque virou também uma bagunça. Não pode ser uma bagunça, concorda? Com certeza. Nós estamos tendo tantos problemas, né? Tantos casos que estão vindo à tona, porque o número indiscriminado do uso dessas medicações, como qualquer medicação, eu sempre falo, e eu tenho um jargão que eu digo, a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. O medicamento é basicamente o veneno, é a mesma coisa. Então, quando a pessoa usa sem a assistência, não só do médico, tá? Porque é uma equipe. Ninguém vence sozinho, ninguém consegue resultado sozinho. Não é só a medicação. Então, para você entrar, para você utilizar a medicação, você precisa, além de ter exames que evidenciam alterações que justifiquem o uso da medicação, que tenha a necessidade do uso da medicação, você precisa de uma equipe para te dar apoio. Você precisa do nutricionista para entrar com a dieta correta em cada etapa do seu tratamento, tá? Uma dieta que seja para você, uma dieta que vamos dizer assim, que vista a sua capa, a sua roupa, que sirva diretamente para você. Um personal trainer, ou às vezes um preparador físico, ou às vezes um local onde você realize a sua atividade, seja no tatame, seja ali no dojo, seja na natação dentro da piscina, seja na equitação, seja onde for que você decida fazer, um profissional que vai te ensinar a jogar as regras do jogo, realizar da melhor forma possível, dentro da sua discapacidade. Porque não é a mesma coisa uma pessoa saudável, um atleta, ir jogar basquete, fazer natação, jogar futebol, do que uma pessoa que está acima do peso, que tem uma doença metabólica, que tem vários outros problemas de saúde, tem que ser adaptado, tem que ser planejado. A mesma coisa é a dieta, a mesma coisa é o acompanhamento médico. Ele é individualizado, ele é
personalizado e ele tem etapas a serem cumpridas, ele tem que ser acompanhado através de exames, ele tem que ter um comprometimento da equipe, porque basta um ponteiro estar ali desalinhado para as coisas começarem a dar um gargalo. Então, realmente, não é só fundamental, como é essencial. E não é para todos. Eu falo que a medicação ela não é para todos. Isso é muito importante. Eu ia te perguntar, isso aí não é para todos, mas há uma necessidade para alguns e necessidade vital, Sim, até, vamos dizer assim. eu falo que hoje não sou eu dizendo, tá? Eu falo, mas com base em evidência científica, a nossa população está cada vez mais obesa e vou dizer algo para vocês que daqui a alguns anos, que vocês que estão me assistindo vão dizer, ele avisou. A doença dos próximos séculos, pode ser 20, pode ser 30 anos, vai ser a sarcopenia, que vai ser a consequência do tratamento em massa para a obesidade. Porque nós estamos vindo de uma geração, acredito que nós dois estamos vindo de uma geração que há 30, 40 anos desfrutava do externo. Então nós jogávamos futebol, era pé no bete, era pique-pega, pique-esconde, futebol, natação, basquete. Isso era fundamental, essencial. A gente ficava o dia inteiro correndo na rua, ambiente, e nós praticávamos esporte constantemente, boa parte do dia. E agora é mais, todo mundo é mais casa, trabalha mais home office, é tudo mais industrializado, mecanizado, automatizado. Então a gente pratica menos esporte, desenvolve menos massa no decorrer da vida, a gente não vai menos a músculo. pé quase em lugar nenhum, já viu? Pode ser a gente, eu falo a gente mesmo. Isso, exatamente. Você vai pra academia de carro. Não tá errado, não tô dizendo que tá errado, gente. Só que eu estou dizendo que, como a população... E chega lá, caminha na esteira. Exatamente. Infelizmente, o que acontece? O tempo. É um luxo que a gente não tem. Então a gente precisa otimizar, a gente precisa de resultado. Só que nesse contexto as pessoas estão ficando mais obesas e o tratamento é perder gordura e junto com ele, muitas das vezes, massa muscular. Então daqui o uso indiscriminado ou o uso excessivo dessas canetas que está acontecendo, vai continuar acontecendo por um tempo, nós vamos colher fruto daqui a alguns anos e você que está me assistindo vai ver isso aqui, vai dizer, ele avisou. Então nos próximos 20, 30 anos nós vamos colher fruto de pessoas idosas, sarcopênicas ao extremo, tendo necessidade de tratamento, assim, de todos os tipos que vocês podem imaginar. Então, quando a gente pergunta, a gente tem que refletir qual a consequência do que a gente está plantando. Por quê? Eu trabalho com isso, eu defendo o uso delas, só que não é para todos. Não é para todos. Essa responsabilidade eu acho muito importante em você, aqui no que você está trazendo, porque, por exemplo, não adianta eu chegar lá e falar, doutor Guilherme, eu quero emagrecer e preciso da caneta, preciso do monte. Não é assim. Se você entender que eu não posso usar... Eu te dispenso. Demissão sumária. Não tem conversa. Não demissão sumária. Isso. Tem aquele paciente que chega e fala, doutor, eu preciso melhorar porque eu dependo da minha estética, eu dependo disso, eu preciso estar mais magra, eu não consigo. Eu falo, olha, você vai ter que procurar um nutricionista, um preparador físico, otimizar as armas que você tem, aquilo que você precisa, mas utilizar esse tipo de mecanismo, esse tipo de medicação, eu não vou utilizar. E aí eu falo, é um jargão meu também, é uma brincadeira minha, é uma demissão sumária. Não faço, não abro mão, princípio a gente tem ou a gente não tem. No momento que você aceitar uma vez, aquilo ali vai te perseguir pro resto da vida. Então quando você chegar lá na frente, que você estiver dando palestra para 10 mil, para 20 mil, que você estiver na frente, que você for referência, as pessoas vão se levantar. E sempre se levanta aquele que você abriu mão. Não é verdade. Eu fui quem você fez e você está dizendo que não faz. Óbvio que a gente já deve ter feito, todos nós já devem ter cometido algum tipo de, vamos dizer, de falha, mas fez sabendo que não deveria, mas fez porque a pessoa tinha um contexto muito grande, mas lá na frente a gente vai ser cobrado por isso. Não, sem dúvida, porque que nem você falou, a pessoa de repente quer uma questão de estética, porque emagrecer de repente é questão de saúde, mas isso é importantíssimo, a informação que você traz aqui e a maneira com que você trabalha de não receita e pronto. Porque não sei se compra clandestino, essa confusão que arruma, mas chegar no médico também. Se o médico receitar, facilita demais a vida das pessoas, não facilita? Com certeza. Negativamente, vamos dizer assim, não é? Sim, mas sempre vai existir o bom e o mal, né? E normalmente o que mais acaba tendo sucesso e visibilidade é quem faz o errado. Porque o errado, ele se dissemina como se fosse fumaça, igual o vento. Ele faz uma bagunça, ele causa um problema... ele consegue, a gente está vendo isso, né,
a invasão de medicação do Paraguai, o uso totalmente indiscriminado, sem ordem, sem nenhum tipo de controle. Infelizmente, o número de pessoas buscando é muito grande e isso acaba prejudicando demais as pessoas, como eu falo muito, não tem um conhecimento, não sabe dos riscos, agora tá ficando um pouco mais nítido, né? Mas isso ainda não assusta a grande maioria dos desesperados e isso é realmente muito ruim. Isso mancha aqueles que defendem o uso da medicação, isso acaba dificultando o nosso trabalho, isso acaba atrapalhando as pessoas que necessitam. E eu falo mais uma coisa, para as pessoas que utilizam esse tipo de medicamento, eu vou lembrar para vocês uma coisa que a gente viu, foi falado muito na pandemia, a questão do uso do sintético. Não sei se vocês lembram, ali nas vacinas, quando era utilizado sintético, o risco que aquilo trazia. Então, quando você usa uma medicação desenvolvida sinteticamente de uma forma ruim, é que nem quando você pega um coador de café péssimo e vai fazer um café excelente. Não sai nada que presta. Uhum. Então, ele não faz a função dele. E aí, quando você coloca um medicamento que deveria estar ali porque você precisa, porque você melhorou de vida, porque agora você tem condição, aí o resultado não vem. E aí? E aí? Você prosperou, você melhorou de vida, mas a medicação já não te serve mais. E aí como é que fica, né? Porque é uma constância, que nem você falou, é uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade. Então tem que ser alguma coisa Aí que a você fala vai que eu ouço fazer. eu não sabia. Se eu soubesse, eu não teria feito. Doutor, ninguém nunca me disse. Era a única opção naquele momento. Mas não é. É uma escolha. Buscou informação, será? Informação Não, verdadeira? eu Foi acho que é uma busca, escolha. não é? Eu acho que se fosse há 15, 20 anos atrás, talvez. Mas hoje a informação está para todos, está na mão de cada um. A gente tem isso aqui. E com isso aqui, todos ou 90% da população tem. E com isso aqui a gente consegue descobrir basicamente o básico de tudo. Então só não sabe quem não quer. Importante isso. E eu vou te perguntar uma coisa. De repente a pessoa quer emagrecer, tá precisando emagrecer ou tomou uma decisão na vida. Aí como é que funciona? Não vou dizer assim para procurar o Dr. Guilherme. De repente está em outro lugar do país, em outro processo. Mas quem que ela procura primeiro? Como é que funciona para iniciar esse processo de emagrecimento? Qual o conselho que eu daria? O conselho que eu dou é dê o primeiro passo. Fecha o olho, dá o primeiro passo, que Deus vai te dar o chão. Ele dá o caminho. Ele dá o caminho quando você decidir fazer o que você precisa na sua vida para mudar de vida, para viver melhor. Ele dá o chão. Então, não importa qual caminho que você vai escolher. Se você começa pelo preparador físico, pela atividade física, pelo nutricionista, pelo médico, mas comece. E aí você tem que entender que é um processo e que você precisa escolher bem esse profissional. Não precisa ser eu, não precisa ser o Dr. Zequinha, o Dr. Marcelo, o Dr. João, não vamos dar nome. Mas escolha muito bem a pessoa que você vai colocar o seu bem mais precioso, que é a sua vida. Escolha muito bem essa pessoa, porque essa pessoa, ela vai segurar a sua mão quando você cair, porque você vai cair. Vamos lembrar lá atrás como era a sua mãe, como era a sua avó? Era aquele cara que cuidava dela, de você e do seu filho. Então é assim, esse profissional vai segurar a minha mão? Vai, então é ele. Se você chegar na porta e ele for a pessoa que vai segurar a sua mão, é ele. Você começa com ele e dele você fala, olha, eu quero mudar de vida, eu preciso, eu já tentei outras vezes. Se você já tentou, se você não tentou, tudo bem. E eu tenho certeza, se ele é a pessoa que vai pegar na sua mão, ele tem todos os caminhos. Porque todos nós da área da saúde trabalhamos em equipe. Se o profissional é bom, a equipe é boa. Se o profissional é ruim, a equipe é? Não preciso falar. Então é exatamente assim. Se ele escolher um educador físico, um preparador físico bom, ele vai te dizer assim, vai neste doutor e vá neste nutricionista. Porque é o ambiente. Ele vai ser fruto do ambiente dele. Se ele é o profissional que segura a sua mão, todo mundo que trabalha com ele também vai segurar a sua mão. E todos eles falam a mesma língua. Todos, é impressionante. É interessante isso aí que você usou muito a palavra equipe, que hoje em dia tem um pessoal, não é todo mundo, é claro, né, que quer individualizar tudo eu faço, deixa comigo, eu faço, eu receito de cá, eu te indico de cá, faz isso aqui. Essa mente aberta que você tem, eu acho muitíssimo interessante, que você tá ali
tem que procurar um nutricionista, tem equipe, existe uma equipe, você não vai resolver todos os problemas. O Guilherme não é o especialista, ele vai resolver tudo, você está ali para dar uma direção. É um porto seguro para dar uma direção para a pessoa, tanto quanto a medicamento, quanto a informar profissionais. Eu acho essa mente aberta muito interessante. Exatamente, eu falo que tudo é etapa na nossa vida. Eu acredito que eu já fui esse tipo de pessoa, né, que tentava eu mesmo resolver boa parte de tudo, mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo e vai conhecendo pessoas extraordinárias como eu conheci, a equipe com quem eu trabalho, com quem eu convivo, a gente vai entendendo que a gente precisa de excelentes e dos melhores profissionais ao seu lado para que o nosso resultado seja incrível. Então, sim, eu prego muito essa ideia, acho que essa filosofia de que a gente tem que ter uma equipe, porque a equipe ela é fundamental e a gente vai crescendo junto. A gente cresce junto com a equipe, o paciente, eu falo que o nosso amigo, né, que é o paciente, ele também vai criando vínculo com a equipe e no final a gente se torna uma família. E aí faz parte da nossa família. E essa facilidade de trazer também a informação e a expansão. Você está aqui e não está com aquela ideia, porque tem muita gente que fala e fecha. Assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não expande. Você está aqui deixando muita vontade. O pessoal quiser procurar um profissional, em momento algum você falou assim, me procura, vem buscar comigo a sua solução, porque eu vou resolver. Você deixou muito claro, você quer levar informação para as pessoas. Exatamente. Isso eu acho que está te diferenciando bastante dos outros profissionais aí. Parabéns, inclusive, tá bom? Obrigado. Aí eu acho muito importante essa questão da informação. E a sua equipe lá, como é que funciona a sua equipe? Você falou da equipe. Sim. Hoje eu tenho uma equipe com quem eu trabalho, né? São de vários locais. A nossa equipe trabalha remota. Eu tenho uma equipe de marketing que trabalha, tenho uma equipe de assistência, né? Que trabalha com a gente, dá assistência para todo o nosso público. Eu trabalho com a minha esposa, eu trabalho com os meus mentores, que nós temos uma equipe de 24 médicos. Olha que legal. E no qual a gente fala que é uma mentoria, né, com o Dr. Dácio Pinheiro. Ele é referência nacional no emagrecimento, implante hormonal, rejuvenescimento, na parte de reposição hormonal e sarcopenia. E a gente tem levado essa questão de trabalhar em conjunto com cada um na sua localidade, então cada um tem a sua particularidade, e naquele local a gente implanta esse mesmo sistema de ideias. Procura um profissional que trabalha na área de atuação do personal trainer, daquela pessoa que é o preparador físico, que vai trabalhar com a nossa filosofia, que é a filosofia de trazer qualidade de vida, né, para a pessoa. Então ele tem que trabalhar com a pessoa que é idosa, ele tem que trabalhar com a pessoa que é jovem e com a pessoa que é discapacitada, porque o nosso público, principalmente o meu público, são pessoas doentes, não que tenha pessoas que trabalham, pessoas que não é doente, mas é que meu público, na grande maioria, são pessoas que são discapacitadas porque tem que entrar para uma mesa de cirurgia e tem que perder tantos quilos. São pessoas que estão na menopausa e estão com inúmeros sintomas. E normalmente é aquela pessoa que já tem doenças multifatoriais que dificultam esse tipo de tratamento. Então eu sou médico de final de linha, né? Então normalmente já foi recusado tratamento com outros profissionais. Então a minha equipe ela é um pouco mais voltada para isso. Então eu tenho que ter essa perspectiva de colocar uma pessoa que vai conseguir atender esse público, né? Então a ideia da nossa equipe, que a gente trabalha em conjunto, é aonde você estiver, você vai buscar esse tipo de profissional. E a gente vai se auto-indicando ali entre a gente. Legal demais. E você tocou num ponto aí, foi até importante lembrar, que a gente vai conversando, que vai distraindo. A conversa é tão boa, porque eu estou distraindo de um assunto que eu queria tocar muito aqui. Essa questão da reposição hormonal. Porque o pessoal tem muito preconceito com isso. É aquilo que você falou, cada pessoa, um precisa, outro não precisa. Isso é, inclusive, importante e necessário. Exatamente. É um tema que eu falo alguns anos, mas tem bastante tempo, saiu um estudo, tá? Não vou entrar no mérito porque já é muito polêmico, mas eu vou resumir para você que não tem conhecimento nenhum. Foi um estudo mal direcionado, tendencioso, que dizia que as pessoas que utilizavam hormônios, principalmente mulheres naquela época, na menopausa desenvolveram câncer, desenvolveram doenças cardiovasculares. E entendam, gente, eu não estou criticando o estudo, porque se você for um cara que é intelectual, que é da área, você vai argumentar aí na sua mente agora ou para sua família o seguinte: mas a tecnologia, o conhecimento adquirido, todas as informações que eles tinham a respeito de hormônio naquela época, de química, de biologia, eram diferentes. São mais de 10, 20 anos, então assim, tudo era completamente diferente. Eu entendo isso, mas eu não quero colocar isso na balança e não vou polemizar o tema. Eu vou dizer o seguinte: toda polêmica tem um fundo de verdade. Então a gente precisa entender o seguinte: há muito tempo atrás se dizia que algo
não era bom. E hoje a gente descobriu que é bom. A gente precisa literalmente parar de ficar demonizando ou enaltecendo e dizendo, olha, gente, mudou. Assim como a gente faz nas diretrizes que sai de cardiologia, de pneumologia. Gente, apaga e diz, esse passado acabou. A gente viu isso na psiquiatria, nós somos referência negativa no mundo. Não vou entrar no mérito, porque eu falo que falar de passado não é falar negativo, é falar positivo, então vou falar positivo. Caiu, ano passado, no final do ano, as diretrizes de reposição hormonal feminina, principalmente na área de terapêutica, onde a tarja de restrição da medicação que dizia que causava câncer, que tinha risco cardiovascular, não só caiu, como entrou como recomendação. O jogo virou. O que era restritivo agora é indicação. Então, o que as pessoas precisam entender, que normalmente não dizem para você, o médico não fala para você, é que você precisa do time. Então, a reposição hormonal, ela tem um time. Depois de um certo tempo, o que ela ia causar de benefício de proteção cardiovascular, de acabar com sintomas de baixo libido, de fogachos, de insônia, irritabilidade, que destrói a vida da mulher e é muito menosprezado, esse time, ele acaba, e aí o time acabando, tudo que seria de bom se torna ruim. Vou dar um simples exemplo para uma criança de 6 anos, para ela poder entender, para você que está aí assistindo entender. As nossas artérias, elas começam a acumular gordura quando há ausência de um tipo específico de hormônio na mulher. E aí, essa gordura ela começa a aderir ali. Então vai caindo esse hormônio, ela começa a acumular. Se você entrar com a terapia hormonal, isso não acontece. E ela traz uma revitalização para aquele epitélio e automaticamente ele consegue fazer os movimentos dele, enfim, entre outras coisas, e automaticamente a pessoa diminui o risco, protege contra o câncer, faz tudo isso. Quando a pessoa decide, por algum motivo, acaba não utilizando, e aí depois de uns 5, 10 anos decide utilizar, a pessoa já tem placa de gordura formada, e aí o tecido da artéria cardiovascular, ou seja, qualquer tecido, ele já está com a placa. Se você for lá e der o hormônio, o que ele faz? Ele não tira mais a gordura, porque ela já está ali, e ele traz força para esse tecido. Então, aquela obstrução que nunca ia acontecer porque já está rígido, ela acontece. Porque no momento que ela contrai, zebra. Aí causa infarto, causa isso, causa aquilo. Então, o importante é o time. E as pessoas precisam entender que para todo tipo de doença, volto no meu jargão, o antídoto e o veneno são a mesma coisa em doses diferentes. Então, quando você vai tratar uma doença, você tem que tratar a doença. As pessoas pegam no Brasil o que a pessoa faz de errado e usa como referência. O cara que usa o hormônio da forma errada, ele é referência para quem usa e precisa. Porque a notícia negativa, eu vou... Não tem nada a ver com a área médica, não, mas eu que tento aí levar a informação positiva para o pessoal, a notícia negativa, ela pega muito mais rápido, é impressionante. E ela é referência. Nossa, mãe, você nunca quer colocar é o tratamento. Uma coisa... Eu falo assim, conversa com o seu familiar que fez a reposição por necessidade. É como se ele tivesse renascido das cinzas. Não sou eu que estou falando, você pega todas as mulheres que são referência nacional, que sofriam e que tem uma visibilidade falando a respeito da menopausa, porque para a grande maioria dos médicos, não vou generalizar, mas para a maioria dos médicos que não são a favor, eles falam, olha, esse é um processo natural. Só que era natural para a mulher que vivia 50 anos. Agora a mulher está vivendo 90 anos. Ela vai ter que passar todo esse período sofrendo, porque ela vai ter que esperar 20, 30 anos para os sintomas desaparecerem. Não tem lógica. Isso é surreal. A gente precisa mudar essa mentalidade. Entender que a gente tem sim que tratar os sintomas e faz parte, porque isso vai trazer a vida de volta, vai proteger, vai ajudar ela. E a mesma coisa, fala para aquele homem que está perdendo a força, que está perdendo a vontade de viver. Eu vejo muito isso no meu consultório, aquela pessoa idosa que não consegue mais cumprir as atividades que ele cumpria, fazendo ali, cuidando da lida, do gado, ajudando a família, tendo perspectiva, querendo brincar com os netinhos, e aí começa a ficar sarcopênico, perder músculo, massa muscular, força, debilidade. Você entra com o hormônio ali, trata com a proteína, trata com uma dieta, automaticamente o cara começa a fazer fisioterapia, começa a fazer hidroginástica, vai no nutricionista, começa a mudar a vida dele, e aí de repente ele entra num relacionamento com você. Por quê? Porque a família inteira muda. Enquanto e aí todo mundo começa a falar, peraí, o que é isso? Ele tava quase indo pra cama. Vai, tá melhor que eu?
Vou lá ver o que tá acontecendo. Não é verdade? Todo mundo quer mudar. Você impacta positivamente a pessoa ali, todo mundo vai te procurar de uma certa forma, até a questão da profissão, de você conseguir os seus pacientes ali, essa interação e esse relacionamento que você tem com o paciente é muitíssimo interessante isso aí. E eu acho importante você falar isso aí, a questão do... A doutora Nádia teve aqui, ela falou muito sobre isso, é tratar a doença na causa. Entendeu? Eu estou enfatizando ela que depois vou te apresentar, de repente pode fazer até um bate-papo aqui. Sim, com o maior prazer. Mas é muito interessante tratar na causa, porque ela sempre falava ali, porque quando o paciente chega lá com infarto, um monte de coisa, ela tem que abrir, tratar e aí não tem jeito. Mas tem o pós isso e tem o antes de que isso aconteceu. Às vezes já tinha uma predisposição para acontecer, é onde tem-se que abrir a mente para, de repente, tratamento com hormônio. Tem que buscar informação positiva, não é verdade? Exatamente. E a ideia do meu trabalho hoje é essa. Eu uso as redes sociais para poder falar a respeito disso, para poder desmistificar. Sempre, gente, deixando para vocês, para aquele que tem interesse, falo de uma forma bem simples, mas eu deixo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, o artigo para a pessoa que tem interesse, para ela poder identificar que aquilo foi feito um estudo, que não é uma coisa que eu acho, porque hoje todo mundo pode falar o que quiser. Então a palavra eu acho, as pessoas não entendem que quando você acha, é porque não existe. Porque senão você tem certeza. Não é? Vai achar do achismo, tem para todo lado, Exatamente. na verdade. Então, é isso que eu prego. Eu tento passar essa ideologia, passar essa informação para que todas as pessoas possam entender o que é certo, o que é errado e ela decidir por si só. Que eu vou fazer ou não vou fazer, é bom para mim, não é bom para mim, porque às vezes o que é bom para você não é bom para mim. Não é mesmo? Nós temos idade diferente. Às vezes esses 5, 6 anos de diferença entre nós, para você uma reposição seria indicado pelos sintomas que você está sentindo, pelo que você está passando. E com base nos exames que você tem, ela é totalmente indicada e para mim não. Às vezes, mesmo eu, sendo mais jovem que você, estou tendo sintomas, estou acima do peso, e aí tem uma justificativa de alguma coisa, e aí eu olho o exame e falo, para você sim, ele não. Então, entender que tem que ter causa, tem que ter sintoma, tem que ter justificativa e tem que ter um problema. E aí a gente trata. Não é simplesmente porque sim ou porque os outros dizem que não pode. Isso não existe. Tá ali, tem um porquê. Eu falo para as pessoas assim, todo mundo demoniza. Quando eu comecei, né, as pessoas falavam isso e aquilo, companheiros de trabalho começavam a vir questionar com base em pessoas muito mais inteligentes do que eu, questionando aquilo que eu fazia, falando, mas ele vai falar que você não causa isso, vai falar que... Falei, tudo bem. Aí eu falei assim, então hormônio é ruim? É. Aí eu falei assim, então pra que serve oxandrolona? Me diz pra que serve. Em que caso que você usa? Ela foi criada pra quê? Aí a pessoa engasga. Falei assim, dentro do ambiente hospitalar, vamos tratar pessoas queimadas, pessoa com AIDS avançada, com perda ali de massa muscular, aquela pessoa acamada no CTI. Então, ele traz massa muscular. Ele tem uma utilidade clínica, terapêutica. Então, ele foi criado, desenvolvido e é utilizado para aquilo. E você está me dizendo que faz mal. Espera aí, tá a causa dele aí. Então, as pessoas, elas têm que, no mínimo, você pode defender o que você quiser quando você acreditar. Você só não pode defender o que é errado. Disseminar informação Exatamente. sem ter informação verdadeira. Você pode dizer que tal medicamento você não concorda por isso e por isso e por isso. Mas você dizer que todos são, que é porque você acredita... Então deixa bem claro embaixo, quando for dessa informação, né? Eu acredito, a minha opinião e não isso exatamente, né? Não exatamente. Isso porque as pessoas que não errado. Conhecem, elas vão comprar a sua ideia porque... Ainda mais vocês que são profissionais. Exatamente. Sem dúvida, uma informação a gente influencia. que você trouxer, eu acho muito interessante uma fala de alguém que teve aqui também que falou, enquanto a pessoa não tem informação, beleza. E essa informação, ela falou, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua como médico. Você puxa muito isso para você. Sim. A responsabilidade da informação é sua. A partir do momento que a pessoa tem informação e não quer fazer nada, direito dela. Mas a responsabilidade da informação é do médico. Você tem feito isso muito bem, puxado a responsabilidade para você de maneira assim genuína, tá? Parabéns. Sim. De verdade. Muito interessante de trazer, que tem muito papo, porque eu acho que você vai ter que voltar aqui mais. Com certeza. Você vai ter que voltar aqui de novo, já voltou mais uma vez, e não vai ter jeito não, a gente vai ter que vir bater outro papo aqui, tem muita coisa aí. Hipotireoidismo, tem muito assunto aí que o pessoal tem me perguntado, e eu preciso de profissionais aqui, quem sabe você vem aqui ajudar a gente em vários sentidos.